Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal intima o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a se manifestarem sobre o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de mulher por preconceito religioso contra integrantes de comunidade judaica. Justiça Federal condena a refinaria Lunorte a pagar R$100 milhões por poluição. Cartórios vão ter 60 dias para informar as prefeituras sobre mudanças na titularidade de imóveis. E ainda, Justiça Itinerante Emergencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul faz atendimento em vários bairros de Porto Alegre atingidos pelas enchentes. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 15 de julho, começa agora. O ministro Edson Fachin, presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, intimou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a se manifestarem sobre o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União. Detalhes com Rocine Gomes. A decisão do ministro Edson Fachin leva em consideração o pedido apresentado ao STF pela Advocacia Geral da União, para que uma nova prorrogação do prazo para Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal seja condicionada à retomada do pagamento da dívida com a União. O valor está atualmente em torno de 165 bilhões de reais. Na última semana, o governo de Minas Gerais solicitou ao STF um prazo maior para aderir ao regime de recuperação fiscal. A intenção é esperar a regulamentação do programa, que prevê o refinanciamento das dívidas dos governos estaduais. No despacho, Fachin solicita que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentem propostas até o dia 20 deste mês, data limite vigente para a cobrança da dívida. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, intimou o Procurador-Geral da República e os partidos políticos PV, PSDB, Cidadania, PCdoB, PT, PSOL e Rede Sustentabilidade para se manifestarem até 48 horas sobre a decisão do ministro André Mendonça, que suspendeu norma no Tribunal Superior Eleitoral que impede uma federação partidária de participar de eleições, caso um dos partidos da federação não tenha feito a prestação de contas anuais. A decisão de Mendonça tem caráter liminar e será julgada pelo plenário a partir de agosto, no fim do recesso. A intimação foi publicada hoje e atende à petição do TSE à presidência do Supremo, solicitando que haja reapreciação do tema com urgência por conta dos impactos no processo eleitoral e da data das convenções partidárias, que terão início no dia 20 de julho. Caso Marielle Franco. O delegado Rivaldo Barbosa e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, são autorizados a prestar depoimentos ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Anderson Arcoverde. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido do presidente do Conselho de Ética da Câmara, Leorlo Manto Júnior, do União Brasil da Bahia. Na decisão, o ministro destacou que os depoimentos devem ser feitos via videoconferência, observando o regramento interno dos estabelecimentos prisionais, onde Rivaldo Barbosa e Domingos Brazão estão custodiados. Rivaldo Barbosa está no Presídio Federal de Brasília e Domingos Brazão está na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Eles são testemunhas no processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado federal Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, que está no Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Os três foram presos em março deste ano, acusados de serem mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O processo contra Chiquinho Brazão no Conselho de Ética da Câmara começou no dia 15 de maio. O Supremo Tribunal Federal ampliou o prazo fixado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para que o município de Itanhaém contrate servidores efetivos para cargos de assessoria em políticas públicas. As contratações devem ser por meio de concurso público. Repórter Ebner Araújo tem mais informações. O município recorreu ao Supremo após a Justiça Paulista considerar inconstitucional uma lei complementar que permitia a contratação por cargo comissionado para funções como as de assessor de ações de saúde e de políticas para a pessoa idosa. O Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu prazo de 120 dias para o governo municipal fazer as alterações.
Em decisão liminar, o ministro Edson Fachin atendeu parcialmente ao pedido. Para o ministro, o prazo de 120 dias é muito curto para cumprir as determinações, que demandam uma série de procedimentos, como a propositura de novas leis, planejamento financeiro e organização de concurso. No entendimento de Fachin, a extinção dos cargos comissionados sem a substituição por efetivos geraria grave risco de comprometer a qualidade dos serviços municipais, especialmente se levar em conta que grande parte desses servidores atua na formulação e na execução de políticas públicas. O vice-presidente do STF destacou ainda que a lei das eleições proíbe a nomeação de novos servidores no início do período eleitoral, em 6 de julho, até a posse dos eleitos. O relator ponderou, porém, que isso não impede o município de iniciar os trâmites para o concurso. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve condenação de uma mulher por preconceito religioso contra integrantes de uma comunidade judaica. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. De acordo com o processo, em razão do conflito entre judeus e o grupo Hamas na faixa de Gaza, as comunidades judaica e palestina organizaram um encontro no mesmo dia, mas em bairros diferentes na capital paulista. Ao saber do encontro da comunidade judaica, a Ré publicou nas redes sociais comentários discriminatórios e preconceituosos. A mulher foi condenada a 2 anos e 10 dias de prisão, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa de 1 salário mínimo para a comunidade judaica. Por unanimidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo consideraram a conduta da mulher como discriminatória por publicar ofensa em razão da raça contra uma coletividade. Os desembargadores ainda desconsideraram o argumento da Ré de que não teve a intenção de ofender a comunidade judaica e, por isso, mantiveram a condenação. Justiça Federal determina que um aluno que concluiu o ensino médio por meio de um supletivo particular seja matriculado pela cota de escola pública em Universidade Federal. E veja também, motorista de uma empresa de transportes é demitido por justa causa por falar mal da empresa ao chefe por meio de um aplicativo de mensagens. No próximo bloco. Até já! O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou acesso de advogados de defesa aos autos da investigação do monitoramento ilegal de pessoas e autoridades públicas e também determinou a retirada de sigilo de informações prestadas pela Polícia Federal, bem como de gravação realizada. Para o ministro, eventual divulgação parcial de trechos do documento ou da gravação poderia causar prejuízos à correta informação da sociedade. No caso do acesso aos autos pelas defesas, os advogados poderão obter os documentos que venham a ser juntados futuramente ao processo. A Justiça Federal de Santa Catarina determinou que um aluno que concluiu o ensino médio por meio de um supletivo particular seja matriculado pela cota de escola pública na Universidade Federal do Estado. Rocine Gomes. Um estudante de 23 anos foi aprovado no curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Federal de Santa Catarina, utilizando uma vaga reservada aos ex-alunos de escolas públicas. Apesar da aprovação, a matrícula dele como estudante de escola pública foi negada pela Comissão de Validação de Cota, sob o argumento de que ele concluiu o ensino médio por meio do EJA, o ensino de jovens e adultos em escola particular. O jovem, então, entrou na justiça, alegando que cursou os 2 primeiros anos em uma instituição pública e justificou a escolha pelo supletivo privado devido à necessidade de trabalhar para sustentar a família. Na decisão, o juiz Rafael Celal Carmona destacou que o EJA é um ensino de caráter social, que visa a permitir condições mais favoráveis à conclusão dos níveis iniciais de educação formal e, via de regra, atende a pessoas com carências socioeconômicas. Além disso, o juiz enfatizou que se as próprias normas do certame orientavam o candidato concluinte do ensino de jovens e adultos a declarar ter cursado o ensino médio em escola pública, sem indagar acerca da natureza pública ou privada da instituição de ensino, não é lícito indeferir o enquadramento do impetrante, que agiu de acordo com tal orientação.
Diante disso, a Justiça Federal de Santa Catarina reconheceu o direito do estudante e determinou que a matrícula dele seja efetivada. Em um caso julgado pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, o motorista de uma empresa de transportes do Paraná foi demitido por justa causa depois de falar mal da empresa ao chefe por um aplicativo de mensagens. O empregado ainda mostrou as conversas aos colegas. O colegiado manteve a decisão que reconheceu ter havido falta grave, ficando afastado da estabilidade no emprego do motorista, mesmo ele sendo dirigente sindical. A reportagem de Larissa Batista. A consolidação das leis do trabalho prevê a garantia de emprego a dirigentes sindicais. O motorista tinha estabilidade no emprego até 2023, mas foi dispensado 4 anos antes. Em juízo, a transportadora pediu o reconhecimento judicial de 3 faltas graves para embasar a justa causa. A companhia relatou que o empregado já tinha recebido diversas advertências por não cumprir normas internas, avariar cargas, fazer horas extras sem autorização e causar prejuízos a outras pessoas. Além disso, trocava mensagens virtuais com termos ofensivos, afrontava o chefe e dizia que tinha vergonha de trabalhar na empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná manteve a sentença de 1º grau, que confirmou a justa causa. Além das provas apresentadas pela empregadora, o TRT destacou que o profissional tinha histórico de repreensões formais por descumprir obrigações. O trabalhador tentou reverter a decisão no Tribunal Superior do Trabalho. No recurso, ele reconheceu que a conduta foi reprovável, mas não foi praticada de má-fé, nem acarretou prejuízos à empregadora. A relatora do recurso na segunda turma, desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa, não acolheu as justificativas. Para a magistrada, a gradação das penalidades foi aplicada pela transportadora, que tentou corrigir a conduta do motorista com as punições de advertência e suspensão. O colegiado seguiu o entendimento da relatora e decidiu, por unanimidade, manter a demissão do dirigente sindical por justa causa. A decisão transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Uma ação do Ministério Público Federal garantiu a condenação de um homem por desmatamento ilegal na Amazônia. Ele foi obrigado pela Justiça a regenerar a área destruída. As informações com Márcio Fontinelli. A Justiça Federal no Amazonas condenou um homem a reconstruir a região que ele desmatou ilegalmente no estado. A decisão partiu de uma ação do Ministério Público Federal que tomou como base os dados coletados no projeto Amazônia Protege, que tem o objetivo de garantir a responsabilização civil de desmatadores ilegais e a preservação do meio ambiente. Além da recuperação ambiental, o homem foi sentenciado ao pagamento de R$ 3.500 por hectare derrubado sem autorização. Isso a título de indenização por danos morais coletivos. A seguir, cartórios vão ter 60 dias para informar as prefeituras sobre mudanças na titularidade de imóveis. E ainda, no balanço das atividades do Supremo no primeiro semestre, vamos rever a decisão que permite parentes de chefiar executivo e legislativo locais simultaneamente. Até já. A partir de 4 de agosto, os cartórios vão ter até 60 dias para informar às prefeituras qualquer mudança na titularidade de imóveis. Isso vai servir para atualizar o cadastro dos contribuintes e permitir a identificação correta e a localização do devedor. A norma é da Corregedoria Nacional de Justiça. Repórter Pablo Lemos com as informações. Os cartórios de notas e de registros de imóveis de todo o país devem padronizar, a partir de 4 de agosto, a forma de enviar esses dados às prefeituras. Para isso, os representantes nacionais dos cartórios vão desenvolver plataformas que facilitem a comunicação sobre possíveis mudanças nas titularidades de imóveis. A norma da Corregedoria Nacional de Justiça determina ainda que os municípios tenham acesso às informações por meio de convênio
em respeito às regras de proteção de dados e de sigilo fiscal. Antes não existia nenhuma regra que estabelecesse esse dever para notários e registradores de informar a mudança de titularidade aos municípios. Então, se os municípios quisessem saber alguma coisa, eles deveriam, em casos concretos, demandar isso dos cartórios, tá? E agora, com essa norma, criou-se a obrigação de fazer isso de forma automatizada no mês subsequente ao que ocorreu a mudança de titularidade. Então, se, por exemplo, nesse mês agora, você vendeu seu imóvel hoje, o registrador e o tabelião, eles têm até o final do mês seguinte para informar os municípios onde ocorreram as transações, que aquele imóvel não é mais seu e sim de outra pessoa, assim como o endereço completo e atualizado, que muitas vezes está desatualizado na base de dados dos municípios. A mudança ainda vai possibilitar a emissão de guias de imposto de transmissão de bens imóveis pelos cartórios. A norma da Corregedoria do CNJ prevê também que, para os casos mais antigos de alteração de titularidade, os cartórios devem transmitir a informação, começando pela mais recente. Nessa hipótese, o prazo vai ser de 6 meses para os registros feitos a cada 10 anos. Traz, com certeza, muito mais celeridade e eficiência nos processos de execução fiscal, né, que hoje abarrotam o Poder Judiciário, representando aí quase 70% dos processos em trâmite. Então, a ideia é que eles cheguem lá já com o nome correto de quem, de fato, é o devedor, qual o endereço completo e atualizado para viabilizar a localização, né, que muitas vezes está desatualizada nas prefeituras, e com isso esses processos possam tramitar de forma mais rápida e mais eficiente, também possibilitando a recuperação do crédito público do qual o executado é devedor. O programa Nosso Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu dezenas de estudantes do curso de Direito. 2 faculdades participaram da visita guiada pela sede do TJMT. Repórter Laura Meirelles. Os olhares e ouvidos atentos demonstram interesse por aquilo que é novo. Estudantes de Direito das universidades Uniaselv de Cuiabá e Unicentral de Campo Verde visitaram pela primeira vez as instalações do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em um tour guiado, eles participaram de sessões de julgamento e conheceram de perto a história do judiciário mato-grossense. É uma forma de estar tendo um vínculo, né, entre os acadêmicos, o tribunal, diminuindo esta distância que antes ela existia, era uma barreira, né? Então, para nós é um motivo gratificante de estar aqui. Ver a sessão que já está em outro nível, né, de tipo de recurso, foi bem esclarecedor e satisfatório. Há mais de 10 anos, o programa Nosso Judiciário estreita os laços entre a Justiça Estadual e a comunidade. Uma maneira de mostrar que não existe distância, que tudo é possível, que tudo é um aprendizado e que acreditar em si e acreditar no seu futuro e ir pavimentando o seu caminho assim, estudando e buscando conhecer a profissão que vão eleger. Essa diferença que nós queremos quebrar com essa visita e plantar na mente de cada um deles aí aquele despertar pelos estudos, pelas carreiras jurídicas, em especial aqui no caso da magistratura, né? Para que eles tenham isso um dia valoroso e inesquecível na vida de todos eles. Além de aprenderem sobre o funcionamento do judiciário, os estudantes também puderam discutir sobre o futuro da Justiça Estadual com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Emerson Cajango. O judiciário abre as portas, incentiva, busca esses alunos para mostrar, né, onde é que eles vão trabalhar no futuro bem próximo. Isso é muito gratificante, nós temos aqui uma grata satisfação de mostrar o nosso passado, como é que nós estamos trabalhando hoje e quais são os nossos projetos para o futuro. Futuro esse que eles estarão inseridos como profissionais no mercado de trabalho. A Justiça de Mato Grosso fez o primeiro Congresso Estadual de Direito Militar. Durante o encontro, magistrados e outros profissionais discutiram temas ligados a esse ramo do direito, a proposta de aperfeiçoar os trabalhos. Veja na reportagem de Fernanda Fernandes. O primeiro Congresso Estadual de Direito Militar reuniu em Cuiabá membros da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, OAB, Defensoria e Ministério Público e profissionais como advogados e psicólogos forenses de Mato Grosso e de fora do estado. A proposta foi fazer uma análise mais profunda da estrutura desse ramo do direito e aperfeiçoar as técnicas e métodos usados durante todo o trabalho dos profissionais envolvidos.
O militarismo, vamos dizer assim, está bastante acentuada a atuação deles, e isso é uma forma de capacitar não só os militares, como também juízes, promotores, integrantes do setor público e privado, a respeito das questões administrativas, militares e criminais. Entre os diversos temas abordados no primeiro dia de encontro, a evolução da corregedoria e o seu papel na proteção dos direitos fundamentais, o militar como sujeito de direito e a importância da justiça militar estadual, esse último exposto pelo desembargador militar de Minas Gerais, Rúbio Paulino Coelho. A saída é unir forças, é unir as instituições e não tem outro caminho. E a forma de fazer isso é através de eventos como esse, é unir o TJ, é unir o Tribunal de Contas, é unir o Ministério Público, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, e assim a sociedade vai ganhar com instituições mais fortes, coordenadas e traçando um rumo seguro para todos nós. O evento é fruto de uma parceria entre a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso e o Corpo de Bombeiros do Estado. Que essa parceria faz, trazendo a justiça, né, o poder judiciário, né, o executivo através das instituições que são reguladas por essa lei, que a gente realmente faça, né, com que a atividade nossa finalística ela seja executada dentro desses princípios basilares. Né? Então, o nosso objetivo é realmente colocar nossos oficiais e praças realmente atualizados sobre essa legislação. A gente precisa conhecer o trabalho, como que eles atuam, como que é o seu código, né, para poder também atuar. Então, as demandas são tanto do judiciário quanto dos bombeiros. Então, por que não juntarmos e fazer um curso único, né, para ensinar os dois falarem a mesma língua? Então, é essa a intenção. A gente tem feito isso com o bombeiro, com a PM, com a Polícia Civil, com a Ordem dos Advogados, com o Ministério Público, e assim que a gente vai conseguindo melhorar a prestação judicional. Nesta semana, a gente continua mostrando as decisões da Suprema Corte do primeiro semestre deste ano. O plenário, por maioria, decidiu que parentes podem chefiar executivo e legislativo locais simultaneamente. A discussão começou no plenário virtual, mas um pedido de destaque do ministro Flávio Dino levou o julgamento para o início do plenário físico. A repórter Marta Ferreira acompanhou. A ação foi apresentada no Supremo pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. O objetivo, segundo o partido, é evitar, por exemplo, que o presidente de uma Câmara Municipal seja filho do prefeito ou que o presidente de uma Assembleia Legislativa Estadual seja filho ou cônjuge do governador. O partido alega que essa prática está cada vez mais comum e compromete a moralidade e a impessoalidade da administração pública, prejudicando a função de controle entre os poderes, já que é responsabilidade do Legislativo fiscalizar as ações e contas do Executivo. Assim, pede que tal prática seja declarada inconstitucional. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Ela pontuou que a interpretação pretendida pelo partido amplia o sentido da norma constitucional e acarreta mais uma restrição a direitos políticos fundamentais dos eleitores e dos detentores de mandatos eletivos. A relatora também destacou que se o Supremo desse interpretação do jeito que o PSB quer, estaria violando a independência do Legislativo, que tem a competência para definir as hipóteses de inelegibilidade. Por isso, negou o pedido feito pelo partido. A pretensão do autor, portanto, é que seja fixado por este Supremo Tribunal tese abstrata que importaria em estatuir novos requisitos para um parlamentar assumir a presidência de uma casa legislativa, o que, na minha compreensão, mais que atuar como legislador, o que se pleiteia é que avance o judiciário como poder constituinte, limitando direitos fundamentais de eventuais candidatos a cargos eletivos descritos, estabelecendo novo caso de inelegibilidade reflexa e infringindo a independência do poder legislativo em descompasso com o princípio da separação de poderes. O ministro Flávio Dino foi o próximo a votar. Ele divergiu da relatora por entender que o STF deve explicitar regras de impedimento para vedar a chefia simultânea de parentes no Executivo e no Legislativo, e, com isso, proteger o princípio da independência dos poderes. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins,
até o 2º grau por adoção, aqui eu estou repetindo 14, parágrafo 7º, do chefe do Poder Executivo, ficam impedidos de ocupar o cargo de chefe do Poder Legislativo do mesmo ente federativo, em respeito ao princípio da separação de poderes. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Nunes Marques, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin acompanharam o voto da relatora. Não se pode, todavia, como pretende o autor desta ação, transformar a possibilidade excepcional de incursão nesta seara como regra geral, sem que haja hipótese expressa de inelegibilidade na Constituição, nem lei complementar editada com fundamento no artigo 14, parágrafo 9º do texto constitucional. E a solução que foi adotada pelo legislador constituinte originário, pela Constituição, está prevista no parágrafo 7º do artigo 14, a doutrinariamente conhecida como inelegibilidade reflexa. Então, há uma previsão, houve essa preocupação. Já os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça acompanharam a divergência. Nos lembrando que o Poder Legislativo, ademais do seu papel princípio de legislar, editar leis, ele tem ao lado o papel essencial de fiscalizar o Poder Executivo. E nessas definições e nessas prerrogativas personalíssimas do presidente do Legislativo, eu entendo que haveria, sim, uma vulneração substancial dessa independência que deve haver. O Estado não é familiar, não é formado por laços de sangue, e ainda que seja legítimo que familiares possam ocupar cargos eletivos diversos como representantes do povo e escolhidos por livre manifestação da soberania popular, sua escolha, seus mandatos podem e devem estar submetidos ao princípio republicano que abre a nossa Constituição. Assim, o plenário, por maioria, negou o pedido feito na ação. Na prática, fica mantido o entendimento de que parentes podem chefiar o Executivo e o Legislativo ao mesmo tempo. No próximo bloco, Polícia Civil prende Nego Di em Santa Catarina. E ainda, cuidado ao receber uma mensagem de WhatsApp informando que você ganhou uma causa na justiça. Pode ser golpe. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que os empregados dos Correios têm direito ao Vale Cultura. O benefício tinha sido revogado em sentença normativa após julgamento realizado pela seção de dissídios coletivos do TST. Mas, segundo a decisão da turma, o direito já estava integrado ao patrimônio jurídico dos empregados por meio de norma interna da empresa. Os detalhes com Pablo Lemos. O dissídio entre os Correios e o Sindicato de Trabalhadores da categoria no Tocantins havia sido instaurado em 2020, após tentativas frustradas de negociação coletiva. O julgamento pela seção de dissídios coletivos do TST resultou em sentença normativa com exclusão do Vale Cultura para os empregados. O sindicato apresentou ação civil pública para manter o vale. O argumento foi que o benefício estava previsto em norma empresarial dos Correios. A entidade sindical defendeu a concessão do benefício, que já estaria incorporado ao patrimônio jurídico da categoria, de forma permanente, sem vinculação aos acordos coletivos vigentes ou sentenças normativas sobre o assunto. A empresa, no entanto, afirmou que a norma não criou nenhum benefício, apenas operacionalizava uma cláusula da sentença normativa com vigência já superada.
No Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, foi determinado o restabelecimento do Vale Cultura mensal. O entendimento foi que a retirada do benefício causou alteração contratual lesiva à categoria, o que é vedado pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela súmula 51 do TST. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 5ª turma, ministro Douglas Alencar, rejeitou o recurso dos Correios. Ele afirmou que, diante das provas, a revogação do benefício não poderia alcançar quem havia sido admitido antes da sentença normativa e que já havia preenchido os requisitos necessários para a obtenção da vantagem. Se fosse uma negociação coletiva, mesmo os trabalhadores anteriormente admitidos estariam sujeitos aos efeitos dessa nova regulação. Mas aqui, por ser não uma norma autônoma, mas uma decisão judicial heterônoma, enfim, estou propondo aqui a incidência da súmula 51. A decisão foi unânime e os empregados dos Correios retomaram o direito ao Vale Cultura, revogado em sentença normativa. Você recebe uma mensagem no WhatsApp de que ganhou uma causa na justiça. E quem manda é seu advogado, que pede então uma transferência bancária. Mas tome cuidado, você pode estar sendo vítima do golpe do falso advogado. Repórter Viviane Novaes traz os detalhes desse crime. O ator Cássio Scapim recebe uma mensagem de WhatsApp de um golpista fingindo ser o advogado dele. Eu tinha mandado já um print de um documento, de um processo que eu havia, um pseudo-processo que eu havia ganho no valor de R$180 mil. E eu só precisaria mandar um Pix para determinada conta para as despesas advocatícias deste escritório e as certidões negativas de minha parte. Cássio desconfiou da conversa e não transferiu o dinheiro. Clientes deste escritório de advocacia em Brasília quase caíram no mesmo golpe, conhecido como o do falso advogado. Antônio Alberto, sócio do escritório, explica que os golpistas têm acesso a detalhes dos processos. Os bandidos golpistas precisam do auxílio jurídico para interpretar aqueles processos onde, por exemplo, se liberou alvará, onde tem valores a serem levantados a título de indenização e assim por diante. O golpe geralmente aborda pedido de indenizações, ações de precatórios, questionamentos de juros abusivos, processos previdenciários e questões jurídicas da área civil ou trabalhista. Para dar mais credibilidade, os golpistas costumam enviar capturas de tela onde aparecem os nomes dos clientes nos processos. Para se prevenir contra o golpe, ao receber uma mensagem com pedido de pagamento, ligue imediatamente para o seu advogado. Se você já transferiu o dinheiro, peça ao banco o bloqueio do Pix e procure uma delegacia para registrar a ocorrência. Os golpistas podem responder por estelionato e outros delitos como organização criminosa. Se a polícia concluir que há participação de advogados, eles ainda podem ser expulsos da OAB. Segundo Antônio Alberto, é possível chegar até os bandidos. Todas as vezes em que uma pessoa, um particular, um ente da população ou um advogado ingressa em um desses processos eletrônicos, fica um registro do cadastro do ingresso. Então imagine-se que se faz uma pesquisa desses processos em que foram objeto de fraude ou tentativa de fraude e se faz uma interligação entre eles e os telefones dos fraudadores, as centrais telefônicas dos fraudadores. Com isso, seria possível, sem dúvida nenhuma, se chegar às identidades desses grupos. Refinaria Lunorte é condenada a pagar indenização por poluição e contaminação em Barcarena, município do Pará. Polícia Civil do Rio Grande do Sul prende o influenciador Nego Di. Ele é investigado por estelionato. Em São Paulo, a Polícia Federal prende 11 pessoas por tráfico de drogas e contrabando de medicamentos no aeroporto de Guarulhos. Confira. A Polícia Federal e a Receita prenderam entre sexta-feira e amanhã desta segunda 11 pessoas por tráfico de drogas e contrabando de medicamentos no Aeroporto Internacional de São Paulo. Os criminosos estavam com droga no corpo, nas bagagens e traziam remédios sem documentação. A PF contou com a ajuda de cães farejadores e usou scanner de corpo. Um dos presos escondeu cocaína em embalagens de lençóis. Com um grupo de passageiros, a polícia apreendeu 5 malas, cada uma com 25 caixas de medicamentos para o tratamento de diabetes, que tem sido usado para a perda de peso.
A Polícia Civil prendeu o influenciador Nego Di durante a Operação 300+, em Santa Catarina. Ele estava em Jurerê Internacional e foi levado para Canoas, no Rio Grande do Sul. Nego Di é investigado por vender produtos como televisões pela internet e lesar clientes. Os itens nunca foram entregues. O valor movimentado chegou a 5 milhões de reais. De acordo com a Polícia Gaúcha, 370 pessoas foram lesadas. A polícia ainda está atrás de Anderson Bonetti, sócio do influenciador e investigado também por estelionato. Ele é considerado foragido pela Justiça Gaúcha. A Justiça Federal condenou a empresa Alumina do Norte Brasil, Alunorte, a indenizarem 100 milhões de reais em contribuições a entidades ambientais ou culturais por poluição e contaminação de uma área em 2009. A condenação atende aos pedidos do Ministério Público Federal e MP do Pará. A refinaria está proibida de contratar com o poder público e receber subsídios por 10 anos. O Conselho Nacional de Justiça intimou 2 magistradas de Goiás a prestarem esclarecimentos sobre um caso de autorização de aborto. 2 decisões judiciais negaram a interrupção da gravidez de uma adolescente vítima de estupro. A legislação brasileira permite o aborto em casos de violência sexual. A reportagem é de Amanda Mustafa. De acordo com o CNJ, decisões do Tribunal de Justiça de Goiás estariam impedindo que uma menina de 13 anos realizasse um aborto legal. A adolescente teria tentado fazer o procedimento permitido pela lei brasileira em caso de estupro quando estava com 18 semanas de gestação, mas a Justiça negou o pedido. Atualmente, a jovem está na 28ª semana. O suspeito de cometer o estupro é um conhecido da família, um homem de 24 anos. A menina mora com o pai, que possui a guarda da filha. Para realizar o parto antecipado do feto, o pai teria que autorizar o procedimento, mas se recusou. Depois, uma segunda decisão da Justiça impediu o aborto até o julgamento definitivo do caso. A polícia de Goiás ainda investiga o estupro e o caso está em segredo de justiça. Para o CNJ, o cenário exposto sugere a prática de falta funcional com repercussão disciplinar por parte da juíza Maria do Socorro de Souza Afonso e Silva, titular do 1º Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia, e da desembargadora Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, do Tribunal de Justiça de Goiás, o que exige a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça com urgência para a apuração dos fatos. Na decisão, o corregedor determinou a instauração de pedido de providências e deu prazo de 5 dias para que elas prestem esclarecimentos. O Superior Tribunal de Justiça decide que a Companhia Siderúrgica Nacional deve ser indenizada por compra de ações da Usiminas pelo Grupo Térnio. Repórter Jéssica Castro. A 3ª turma do STJ revisou o acórdão anterior e, por maioria de votos, considerou que a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, deve ser indenizada devido à compra de ações da Usiminas pelo Grupo Térnio em 2011. O caso teve origem na compra de ações da Usiminas pelo Grupo Térnio, no equivalente a 27,7% do total do capital votante da companhia. As ações foram compradas do grupo formado pelas empresas Votorantim e Camargo Correia e também da Caixa dos Empregados da Usiminas. Após a operação, a CSN, que detinha o equivalente a 17,4% do capital social da Usiminas, ajuizou a ação por entender que o grupo deveria ter cumprido a determinação legal de oferta pública aos sócios minoritários. Já a Térnio alegou que a Comissão de Valores Mobiliários entendeu que não haveria a obrigatoriedade de realização da oferta por não estarem preenchidos os requisitos da lei que dispõe sobre as sociedades por ações. A 3ª turma havia analisado o caso em março de 2023 e entendido que a compra de ações pelo Grupo Térnio não resultava na obrigatoriedade do acionamento do gatilho tag-along, que é um sistema de proteção aos minoritários quando o controle de uma empresa é vendido. Agora, na reanálise do caso, o colegiado formou maioria seguindo o voto inaugurado pelo ministro Moura Ribeiro, com o entendimento de que a entrada da Térnio na Usiminas resultou em novo pacto entre os acionistas majoritários, com reformulação do bloco de controle da companhia e alteração política de sua administração. Assim, foi decidido que a CSN deve ser indenizada pela compra das ações. A seguir, a Ação Solidária da Justiça de Mato Grosso garante entrega de caixas de leite para associações filantrópicas.
Você vai ver também que Justiça Itinerante Emergencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul faz atendimento em vários bairros de Porto Alegre atingidos pelas enchentes. O projeto Justiça Itinerante Emergencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está realizando atendimento e serviço jurisdicional em vários bairros de Porto Alegre atingidos pelas enchentes. O repórter Matheus Beck acompanhou uma das ações. As casas abandonadas e o entulho espalhado pelas calçadas dão a impressão que esta é uma cidade fantasma de um filme de ficção. Mas não. É a região da comunidade Asa Branca, na zona norte da capital do Rio Grande do Sul, depois da enchente mais avassaladora da história. Na próxima semana, a tragédia completa 2 meses em Porto Alegre. E é perceptível nas ruas do Sarandi o quanto ela ainda está longe de acabar. E o que muitos moradores querem, na maioria das vezes, é só um tempo para tomar um fôlego a mais, juntar forças e recomeçar. A Cristiane deixou a casa com a filha Maiara e foi para uma igreja de Cachoeirinha. A mãe dela, a Rená, também se refugiou em um abrigo. A minha casa toda foi atingida, né? O meu estabelecimento ali, o meu salão também. E o estrago foi enorme, assim, né? Elas já conseguiram voltar para o bairro e começar a reconstrução. Só que sem fonte de renda com a perda do salão de beleza, Cristiane vai precisar da isenção de algumas contas para conseguir recomeçar. Por isso, ela foi à associação comunitária onde a Justiça Itinerante Emergencial estava instalada para receber orientações e poder encaminhar os benefícios a que tem direito. O projeto Justiça Itinerante é anterior à catástrofe, mas a ocasião mostrou que a ideia de levar o judiciário para localidades mais afastadas é fundamental. E não importa se são as cerca de 8.000 pessoas afetadas na região ou uma família. A justiça está presente para todos. A gente vindo para cá e vendo como é que tá, a gente vendo a marca da água, né, a mais de 2 metros de altura e as casas, né, destruídas, entulho nas ruas, é muito triste chegar e ver tudo isso. E é dentro dessa situação que o judiciário tem que estar, né, próximo da população. Então, dentro dessa tragédia, a ideia é que a gente possa estar perto dessas pessoas, porque quanto mais próximo a gente está, fica mais fácil para elas resolverem reconstruir a vida delas. Então, esse é o grande objetivo da Justiça Itinerante. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de um homem flagrado com mais de 390 quilos de drogas em Mato Grosso. Bruno Silveira. O homem foi preso em flagrante em abril deste ano no município de Porto Esperidião, em Mato Grosso, transportando mais de 390 quilos de maconha e cocaína que teriam sido adquiridos na Bolívia. O presidente do STJ, ministro Og Fernandes, manteve a prisão enquanto exerce a presidência da corte durante as férias forenses. À época do crime, o homem preso em flagrante teve liberdade provisória concedida por um juiz plantonista. Mas o Juízo Federal de Cáceres, em Mato Grosso, e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região declararam e mantiveram a prisão preventiva do réu, após recurso do Ministério Público Federal. Na Corte Superior, a defesa alegou que não estão presentes requisitos de um artigo do Código Penal para manter a prisão preventiva e que a conversão da liberdade provisória teve influência política e midiática. O ministro Og Fernandes não verificou que houve constrangimento ilegal para justificar a concessão de liminar no caso e reforçou a necessidade da prisão pela grande quantidade de drogas apreendidas e o modus operandi, trazendo os produtos ilícitos da Bolívia para o território nacional. Ao indeferir o pedido, Og explicou que a análise mais aprofundada do caso será feita no julgamento do mérito do habeas corpus, que vai ser feito pela 6ª turma, sendo o ministro Sebastião Reis Júnior o relator no julgamento. O colegiado do Superior Tribunal de Justiça decidiu que na denunciação da lide é possível reconvenção do denunciado contra o autor ou o denunciante. Quem explica é Jéssica Castro.
A terceira turma do STJ entendeu que, na hipótese de denunciação da lide prevista no Código de Processo Civil, o denunciado pode apresentar reconvenção contra o autor da ação principal ou contra o denunciante, desde que preenchidos os pressupostos legais, como estar fundada no mesmo negócio que motivou a ação principal. A denunciação da lide é um instrumento concedido para qualquer uma das partes do processo chamar a juízo um terceiro, que seria o denunciado, com o qual tem uma relação de regresso na eventualidade de perder a demanda, sendo irrelevante se este denunciado é ou não parte no litígio principal. No caso que chegou ao STJ, a ação de cobrança foi ajuizada por um corretor contra um supermercado, comprador de imóvel comercial e contra a empresa vendedora. Esta empresa vendedora denunciou a lide a uma companhia de consultoria contratada para intermediar a negociação. A consultoria, por sua vez, apresentou a reconvenção contra a vendedora, alegando que tinha parte do valor da comissão de corretagem para receber. Ao julgar o caso, a terceira turma deu provimento ao recurso e determinou que o juízo de primeiro grau julgue o pedido proposto pela empresa de consultoria. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, explicou que se aplica ao caso o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o réu a apresentar um pedido próprio por meio da reconvenção, que pode ser proposta tanto contra o denunciante como contra o autor da ação principal. A ministra destacou ainda que, como a ação originária foi julgada improcedente e o pedido da vendedora considerado improcedente sem exame do mérito, o autor deverá pagar honorários de sucumbência à empresa vendedora e a vendedora deverá pagar à empresa de consultoria. O valor dos honorários deverá ser fixado no momento do julgamento da reconvenção. A ação solidária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso garante entrega de caixas de leite para associações filantrópicas de Cuiabá. O alimento vai fazer a diferença na vida de muitas crianças, inclusive as que estão em tratamento de câncer. Um gesto de solidariedade que fez a diferença. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso entregou 400 caixas de leite para a Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso. Alimento que chega em boa hora e vai atender crianças que passam por tratamento de saúde em Cuiabá. É com muita alegria que a gente agradece o Tribunal de Justiça por essa doação, né? Nós estamos com 468 mais ou menos assistidos dentro da instituição que realiza o acompanhamento, né, em tratamento de câncer. Porém, nós temos mais ou menos umas 150 famílias que a gente atende com cesta básica uma vez por mês, auxiliando as famílias desses assistidos. A Elissandra, mãe do pequeno Hugo, em tratamento de leucemia, sabe a importância dessa iniciativa e agradeceu a chegada do leite. A ação é maravilhosa, né? Que não só o meu filho, outras mãezinhas vai ser beneficiada com leite. A minha menina que está lá em casa vai ser beneficiada com leite também. É uma ótima ajuda. A Associação Pestalozzi, que presta assistência na garantia do ensino de jovens e adultos com deficiência intelectual na Escola Jonas Pinheiro da Silva Júnior, também foi atendida com as 300 caixas de leite. Essa doação de leite vai impactar de uma maneira positiva, porque o café da manhã e uma ceia no final da tarde, geralmente a gente utiliza o leite. E nós não tínhamos nem 1 litro de leite. Então a ação veio de uma maneira tão positiva. A gente quer agradecer assim, imensamente esse trabalho que foi desenvolvido, essa ação social. A ação solidária, com doação de quase 1.000 litros de leite, é resultado de uma ação conjunta das coordenadorias Judiciária, Infraestrutura e também da Gestão de Pessoas, por meio da Divisão de Qualidade de Vida, Integração e Cultura do TJMT. Um dos pilares dessa gestão é o cuidado com as pessoas. E o cuidado com as pessoas envolve tudo isso, né? Você olhar também o próximo, não só olhar quem está dentro da instituição, mas também para fora da instituição. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º e na Rádio Justiça fique com a Voz do Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã.